Lendas e relatos eu vou contar. Você já ouviu falar da lenda de Anubis e da pesagem da alma? Talvez você já tenha esbarrado nela em algum livro, documentário ou filme, mas poucos realmente conhecem a profundidade sombria por trás desse julgamento espiritual. E para entender o impacto dessa história, basta imaginar a seguinte cena: arqueólogos exploram uma tumba recém-descoberta no deserto egípcio. Entre hieróglifos e artefatos, encontram um papiro queimado nas bordas, ainda perfeitamente preservado no centro. E gravado ali, quase como um aviso, havia o desenho de uma balança gigantesca, manchada por algo que parecia sangue antigo. A equipe retirou o papiro para analisá-lo, e naquela mesma noite, um dos arqueólogos afirmou ter visto a silhueta de um homem com cabeça de chacal olhando para ele do canto escuro da tenda. Ninguém acreditou. Na manhã seguinte, esse arqueólogo simplesmente desapareceu, deixando apenas pegadas que paravam no meio da areia. É assim que a lenda começa a se tornar real. A história de Anubis tem origem no Egito Antigo, um mundo onde vida, morte e eternidade estavam conectadas por rituais sagrados. Ele era o deus com cabeça de chacal, guardião dos mortos, protetor das tumbas e senhor do julgamento final. Para os egípcios, morrer não era o fim, mas sim uma passagem. E essa passagem só podia acontecer se o coração do falecido fosse considerado puro. Mas como medir a pureza de uma alma? Para isso existia um processo que definia todo o destino espiritual: a pesagem do coração. Segundo a tradição, Anubis conduzia o morto até a sala das duas verdades. Ali ficava a balança sagrada, onde o coração do falecido era colocado em um dos pratos. No outro, repousava a pena de Maat, símbolo da justiça, da verdade e da ordem. Se o coração fosse mais leve que a pena, significava que aquela pessoa havia vivido honestamente, sua alma poderia seguir para o paraíso eterno. Mas se fosse mais pesado, então o destino era aterrorizante. O coração seria devorado por Amit, a devoradora de almas, condenando o espírito ao esquecimento absoluto. Mas por que o coração? Para os egípcios, ele era o centro da memória, das emoções e da moral. Não era apenas um órgão, era a própria identidade da pessoa. É por isso que, durante a mumificação, todos os órgãos eram retirados, menos o coração. Ele precisava estar lá para o julgamento definitivo. Essa lógica explica outra coisa que muitos não entendem: por que as tumbas eram tão protegidas? Porque qualquer dano ao corpo, qualquer interferência no coração, podia comprometer o julgamento. E é aqui que a história ganha um tom ainda mais sombrio. Documentos antigos sugerem que alguns faraós tinham tanto medo da pesagem que pediam a sacerdotes que purificassem simbolicamente seus corações antes da morte. Outros acreditavam que Anubis, às vezes, aparecia em sonhos antes da pessoa morrer, para alertar sobre o peso que ela carregava. E, segundo algumas lendas, o deus do submundo não era facilmente enganado. Muitos se perguntam: existia alguma forma de escapar da pesagem? E a resposta encontrada em textos antigos é clara: não. Nem reis, nem generais, nem sacerdotes tinham privilégios. Todos seriam julgados igualmente, e nenhum amuleto poderia enganar o peso da verdade. Há ainda um detalhe pouco mencionado, mas extremamente assustador. Alguns papiros descrevem que, se uma pessoa tivesse cometido crimes imperdoáveis, como trair a própria família, profanar templos ou assassinar inocentes, o coração nem chegava à balança.
Anubis o esmagava na palma da mão antes mesmo do julgamento. Isso significava que aquela alma não merecia sequer a chance de comparação com a pena. Era a pior condenação possível. E essa lenda continua viva até hoje, porque muitas pessoas afirmam ver Anubis em momentos entre o sono e a vigília. Algumas descrevem sentir um peso no peito, como se algo estivesse tentando arrancar o coração. Outras relatam sonhos onde seguem um corredor interminável, enquanto escutam passos de patas atrás de si. Quando viram, veem a figura alta, magra, com o rosto de chacal observando em silêncio. Seria apenas imaginação ou algum tipo de aviso ancestral? O mais curioso é que relatos assim ocorrem em países completamente diferentes, de culturas sem relação entre si, como se o medo de ser julgado fosse universal. Há ainda quem diga que a perda brusca de memória ou apagões inexplicáveis podem ser sinais de uma pesagem incompleta, como se a alma tivesse sido chamada para julgamento antes da hora. É claro, não existe prova científica disso, mas é impossível ignorar o fato de que a lenda sempre retorna quando questões morais vêm à tona. Afinal, será que o coração humano realmente guarda todas as nossas ações? Para os egípcios, sim. Cada mentira, cada traição, cada crueldade deixava um peso literal no coração. E nenhuma desculpa era suficiente para aliviar esse fardo. A pesagem da alma, portanto, não é apenas um mito antigo, é um lembrete de que ninguém escapa de suas próprias escolhas. Talvez seja por isso que a história atravessa milênios, porque ela mexe com aquilo que o ser humano mais teme, ser confrontado com a própria verdade. E se Anubis realmente aparece para aqueles que carregam culpas profundas, então talvez os deuses egípcios nunca tenham realmente desaparecido. Talvez só estejam esperando o momento certo para pesar mais um coração. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Isso ajuda muito a continuar trazendo lendas, mitos e mistérios que atravessam gerações e ainda hoje provocam arrepios.